foi feito junto, né? Foi feito uma construção conjunta. Então, quando Janete convidou, assim, eu pensei muito em tentar anotar, mas eu estava bem ocupada esses últimos tempos, foi o último dia de ano letivo aqui. Então, se eu não seguir uma linha cronológica muito boa, podem abrir o microfone e me interromper e dizer, não, não foi bem assim, não tem problema. Mas, assim, revendo essa trajetória com as danças, elas me tocaram pela primeira vez as danças circulares como tal, né? Porque dançar eu sempre fui da dança, assim, dança espanhola, danças étnicas, mas foi quando eu fui a Nazaré pela primeira vez, né? No começo dos anos 90, assim, e lá me chamou a atenção que rápido que se acessava, já meditava, mas como era fácil acessar um encontro verdadeiro de grupo e silencioso através de dar as mãos e com uma música dançar juntas. As danças estavam chegando nas fitas cassete de Finland direto, trazidas pelas pessoas, principalmente por Sarah, né, Sarah Marriott, então esse foi o meu primeiro contato. Eu morei um tempo em Nazaré criança, e quando eu voltei em 93 para Porto Alegre, eu já era professora de yoga e meditação, daí uma pessoa que era muito querida da GFU, a Denise Bandeira, um espaço de yoga ali no Menino Deus, chamado Lotus Polar, nem sei se tem, podia ter convidado ela para... Foi a primeira que acolheu para eu usar, eu dava aula de yoga e daí no final eu dizia, olha, eu vou começar a fazer uma harmonização, e daí eu comecei a trazer uma que outra dança que, de ter morado em Nazaré, eu trouxe as fitas cassete, imagina, fita cassete. E a gente fazia sempre no final de uma aula de yoga uma dança, como uma meditação ativa. A gente fazia meditação sentada, iógica, né, orientada, e daí depois dançava. E foi assim, daí isso em 93. É. E daí veio a Unipaz para Porto Alegre, a Universidade Holística. E o Pierre Weil, o reitor na época da Universidade da Unipaz, ele era um fã assumido das danças, como um caminho de meditação ativo, uma holoprática. Na Unipaz eles chamavam de holoprática, uma prática holística. Tem algumas pessoas que eram da Unipaz aí, né? Então sabem do que eu estou falando. E daí, logo que eu fui da primeira turma da Unipaz, e sempre Duranga, né? Aquelas coisas de alternativo, Brasil, voltando para Porto Alegre, eu propus em troca de fazer o curso, a formação, eu oferecer yoga e danças circulares. Então, começou assim começaram as danças, assim, firmada, além desse grupinho da yoga, que eram umas 3 ou 4 mulheres, com 100 pessoas, 80 pessoas, porque era holoprática. Eu era, assim, meio corajosa um pouco de começar, porque, na verdade, não existia uma formação de danças na época. Eu tinha aqueles CDs, eu já meditava, então tinha essa, digamos, veracidade no meu processo como alguém que sabia do valor da meditação e tinha a dança como um caminho de realização. Então, juntou, casou perfeito. Assim. Mas eu diria que a Unipaz foi o grande... E na GFU, eu tinha um grupinho de danças na GFU também, onde eu dava aulas de yoga. Então, aí foi que começou mesmo. Na GFU e no Lotus Polar eram grupinhos pequenos, e na Unipaz deu aquele gás todo, nada como ter o Pierre Weil como o grande, digamos, fã das danças. Né? Então, cada vez que ele ia dar um seminário, ele falava das vantagens, dançava junto. Foi muito legal. E daí, a gente foi com a Unipaz para Escócia, para Findhorn. A Rosalie estava nesse grupo.
Não? Ah, não? Tá. Quer? Não. Tá. Bom, e de lá eu conheci o Peter Valance. E eu acho que foi na primeira ida do Peter Valance que daí se formou o nosso grupo da ACM, não foi, Aldo? O Aldo é dinossáurico e é o HD externo. Ou foi antes de ir para... Bom, mas foi isso. Em 94, em 95, nós fomos para Finland, em 96, por aí. E daí nós trouxemos no ano seguinte a Bárbara Svetina, que trabalhava com os cantos de TV, e o Peter Valance. No mesmo ano a gente trouxe isso. E isso foi incrível, assim, porque aí deu um gás. Lógico que o pessoal de São Paulo, do eixo de São Paulo, Rio e Minas, paralelamente a isso também estava no começo da dança. Então, a gente juntava os esforços para pagar essas passagens internacionais, e daí esses foram os primeiros convidados. Assim. Eu me lembro que quando eu conheci o Solano, o Carlos Solano, de Belo Horizonte, ele me comentou que ele tinha ido a convite de uma empresa, de um grupo, porque ele já trabalhava com a dança lá. Mas ninguém que tinha dançado com ele, porque era uma outra tribo, digamos assim, chegou para as nossas rodas aí em Porto Alegre. Né? Então foi isso, assim, esse foi os dois primeiros impulsos, daí um ano depois, eu acho que em 96 ou 97, a gente levou a Mariane Selmini e isso foi agregando, assim, o que eu sinto que quem começou a fazer parte dessa história foi aquele primeiro grupo que a gente dançava na CM. Porque ali pegou um gás, né? Quintas à noite era quase que religioso, assim, a gente se reunia para dançar e era muito gostoso. E, então, isso, fazendo um resumão, assim, paralelo às danças circulares, as danças com cassetezinho e tudo mais, no meu primeiro ano morando em Nazaré, eu conheci a Sabira, a Cristina Dora. E foi a primeira pessoa que falou das danças da paz universal. Ela foi fazer uma vivência em Nazaré e trouxe esse elemento que para mim tocou demais, porque eu sempre gostei de cantar também. Então, quando foi paralelo que eu conheci as danças circulares e as danças da paz universal, e as duas para mim sempre foram muito irmanadas. Teve um tempo que não tinha muita separação. Né? Tanto é que a gente, numa mesma vivência, trazia as danças cantadas, que a gente chamava danças cantadas, danças da paz universal, e as danças circulares, que na época a gente chamava dança sagrada. Mas como tinha muita gente que se assustava com a palavra sagrada, a gente, num belo tempo, se mudou para danças circulares, porque o sagrado era algo que estava associado à religião, imagina, essas coisas assim que a gente sabe que rola, né? Mas para mim, pessoalmente, eu sinto que a dança ela sempre teve, claro que tinha esse sentido de se unir num grupo, de dar as mãos, de relaxar, de just for fun, como diria assim, para esquecer as agruras da vida, seja o que for. Mas para mim tinha sempre essa questão de ser um espaço meditativo, um espaço de encontro consigo mesmo e, consequentemente, com quem estivesse na roda. Né? E isso foi um tempo muito frutífero, né? Era muito legal. A gente não era assim, não era trend, não era moda ainda dançar. Ninguém ouvia muito falar das danças, então a gente tinha uma tribo fiel ali, de carteirinha, né? Que ia, dançava e pedia e quando eu, por exemplo, nessa época, muitas vezes não dava para trazer os focalizadores para Porto Alegre. Porto Alegre era meio longe naquela época, as passagens aéreas não tinha gol naquela época. Era Varig, Varig, Varig. Era caro. Então era muito legal, porque esse grupo raiz, esse grupo que eu sou eternamente grata, que é
Aldo, Patrícia, Miriam, Séries, Rosalie, Clítia, quem eu tô vendo assim aqui, mas tinha mais gente assim de fé. Muitas vezes faziam vaquinha mesmo, me ajudava com a passagem. Daí eu ia e fazia o curso e trazia as apostilas, tudo meio anotado, assim, sem saber direito, as fitas cassete, as famosas fitas cassete, que de vez em quando enrolavam, era uma desgraça, enrolavam no gravador e a gente ficava sem música, né? Mas foi um tempo bem legal, porque tinha um comprometimento, assim, de grupo. Eu sinto muito forte isso, né? Era um caminho transformador para todos nós, assim. E nessa época, eu acho que foi pouco antes da virada do milênio, eu comecei a fazer uma formação em Florianópolis, na antroposofia. Eu fiz o curso básico de antroposofia, depois da pedagogia, e começou esse namoro com a antroposofia como um caminho também bem importante para mim. Então, eu ia uma vez por mês para fazer os módulos, e daí eu conheci no Espaço Atena, em Florianópolis, onde era a formação, a dona desse espaço conhecia a dança através de duas pessoas que tinham morado em Nazaré também, a Tânia, a Eliana Gavenda e a Tânia, que moravam no mato, assim, em Santa Catarina. E quando ela ficou sabendo que eu tinha relação com a dança, focalizava, já tinha algumas formações, a essas alturas já tinha gostado com Gabriela Ligosi. A Frida eu ainda não tinha ido para o Brasil nenhuma vez. Mas Gabriele, sim, Peter Valens, Ana Barton, todos esses eu já tinha feito as formações com ele. E daí essa pessoa do Atena, que a Regina Arena conhece, né, que também dançou lá, me convidou para fazer as danças lá. Então, cada vez que eu ia para fazer o módulo da pedagogia Waldorf, eu promovia alguma roda de danças, ou com os estudantes, ou com o público do Atena. Isso me ajudava também a arrecadar recursos para fazer os cursos e tudo, porque era tudo bem. Não era tão fácil, eu acho, tanto trazer os facilitadores internacionais, como a gente pegar um avião e fazer um curso. Parece que as coisas estão mais acessíveis. Hoje a gente ficou mais fluido na coisa, né? E, e daí foi que eu conheci o pessoal de Florianópolis também, a Regina Arena, a Lia Simões. Tinha um pessoal bem que começou a dançar comigo lá também. Então, não tinha já, eu acho, Regina, depois pode me ajudar, não me lembro qual foi o primeiro contato, foi com a Renata que tu dançou, né? Foi. Eu me lembro que a gente se conheceu e a gente se deu conta, nós somos amigas da Renata, e nós estamos com a Renata Ramos, lá de São Paulo. Então foi um tempo muito legal de semeadura, de às vezes dançar duas, três pessoas só para a gente não esquecer as coreografias, né? E daí, quando eu decidi ir para Floripa, porque Micaela estava entrando na idade escolar e eu estava muito envolvida com a antroposofia e com a pedagogia Waldorf, eu fui dar aula lá e ajudei a fundar a segunda escola depois, foi que a gente decidiu com as pessoas que dançavam de que não podia parar, né? E daí foi que a gente fez aquele arremedo de formação de facilitadora, que foi bom, né? Saiu boa coisa. Olha só quanta gente daquele grupo aí, né? Que foi o Aldo, a Pati, a Tati, a Miriam estava nesse primeiro grupo, né? Eu não me lembro mais quem, a Janete não estava nesse grupo ainda, né? A gente era irmã nas danças da Paz Universal, foi ali que a gente ficou mais irmã, assim. E um pouco Né? antes eu fiz algumas coisas, mas foi 2000, acho 2001, por aí. Antes, 2001 foi quando eu fui para Floripa. Eu então, acho que um ano antes, ou 2 anos antes, foi que a gente fez o primeiro. 2002, Paty. Eu me lembro que foi muito sincrônico, porque quando a Paty veio me contar que tinha conseguido aquele espaço lá na Redenção para fazer com todos os facilitadores, eu estava indo embora. E eu senti, bom, as danças estão em foi, boas mãos.
Foi a Séries que conseguiu o espaço. Ah, ó, viu? Eu Séries, fiz, desculpa. eu catei as assinaturas. Tu catou as assinaturas e a Séries conseguiu espaço. Bravo. Viu como é bom ter historiadoras nesse grupo, historiadores? E tu fostes para lá, para Floripa, foi em 2002. Foi aí que a gente ficou órfão. Olha só. Oh, meu Deus. Mas foi legal, porque daí foi um empoderamento também, né? Porque aquela primeira geração dos dançarinos circulares, eles estavam caindo de maduro para começar a dar aula e tudo mais. Eu digo assim, no meu olhar de mãe coruja, mas eu achava pessoas super comprometidas. Sério. Daí a gente foi para a Casa de Cultura também. Uau, ali foi um upgrade, né, de qualidade. Agora eu estou me lembrando. A gente foi para a Casa de Cultura Mário Quintana. Eu acho que foi a Tati que conseguiu espaço, não? Não me deixem contar esse caos sozinho. Foi, né, Tati? Acho que sim, não me lembro mais, mas acho que foi Viu? porque a gente usava a casa para ensaiar. Isso, acho que foi porque tu usava. A Clídia também estava nesse grupo, ela era encarregada da afinação das danças cantadas. Sempre, sempre, afinadíssima. Eu queria colocar uma coisa. Estão me escutando? Estamos. É o seguinte, primeiro, nossa ida para Findhorn foi em 97, tá? Eu sou boa de datas. Tá? Boa, eu não sou. Tá. Outra coisa também importante é ressaltar o papel da GFU em todo o processo. Porque antes mesmo de você voltar de Nazaré, esteve na GFU a Evelyn, né, lá de Nazaré, e ela fez uma vivência com a gente em 92. E lá ela passou uma dança para a gente, sabe? Então, acho que foi um dos primeiros contatos. Eu sempre digo, a GFU foi assim, a raiz, foi a semente de muita coisa em Porto Alegre, né? Com certeza. E outra coisa, complementando também os nossos espaços, tinha aquele lá na Travessa da Paz, tinha aquele outro ali naquela ruazinha ali perto da Redenção também, ali perto da José Bonifácio Vieira. Onde a gente tinha a Gênesis, a casa de partos. Isso, né? Então, assim, foram vários espaços. A gente ia mudando, né? Nós fomos mudando várias vezes de espaço, né? Foi muito legal. Assim. Que importante isso, Clítia, porque eu acho que a Evelyn era moradora de Nazaré. Uhum. O filhinho dela tem a idade da Micaela, a gente era bem amiga, eu não me lembrava disso. Ó. Que bom vai ser gravado, depois a gente anota essas coisas. Só para complementar. Pode dizer o que é GF1, por favor? É Grande Fraternidade Universal. A GFU foi quem deu o impulso para a formação da Colmeia. A Colmeia nasceu dentro da GFU, a Cooperativa Ecológica. A Clídia tem razão, tem que honrar ela. Era uma organização mundial, tem em vários lugares no mundo, com yogis, verdadeiros yogis. Foi lá que eu conheci também minha mestra de yoga e tudo. Realmente, isso é bem importante, porque ela acolhia esse impulso novo, né? A Rosali está pedindo para falar. Marge, quando eu tive em Nazaré Paulista e tive aula com a Evelyn, agora fiquei me lembrando do nome. Daí eu perguntei, quando voltei para São Paulo, enlouquecida, adorando as danças, quem estava fazendo dança em Porto Alegre. E aí me sugeriram tu. E tu dava aula uma época ali na Doutor Vale, não sei se tu te lembra, aquela rua perto da Ramiro, que tem uma subida, tinha um casarão. Ali nós tínhamos uma turminha de umas 6, mais ou menos. Tu estava grávida da Micaela. Então foi antes de 93. Tu estava grávida da Micaela. Depois tu também deu aula lá na Zona Sul, na tua casa. Eu fui algumas vezes. Tu circulou bastante por aí. Até que quando também apareceu a questão do BRIC, né? Que eu chamo de BRIC, a redenção, né? E ali eu me encaixei. E eu quero ressaltar também que eu sou muito grata por ti, por todas as danças, e também muito pela Mandala de Tara, que é meu sonho, e agora consegui, pelo Zoom, reencaixar de novo, depois de 10 anos afastada, estou conseguindo me reencaixar com a Mandala de Tara. Que legal, que bom que tu lembrou isso, Rosali. Viu como é bom uma colcha de retalhos? A gente é como uma colcha de retalhos na tela grande.
eu ia trazer a questão da mandala, assim, porque para mim foi no momento que eu senti que as danças, como elas se apresentavam, assim, tendo vários, já estava crescendo, né? Os focalizadores, vindo mais, e a Paty com Séries, com Rosalie, com Kítia, com Aldo, daí veio a outra geração, Rosenara, e mais um monte de gente, assim, levando a dança. Eu senti que, bom, agora eu já estava em Floripa, e para mim, a mandala de Tara me pialou o coração, assim, porque eu já tinha uma prática budista, eu já era aluna do Lama Santen, tinha sido aluna do Chargul Rinpoche, e quando eu conheci a Prema e a Anahata, que elas vieram para o Brasil, paralelo à formação de danças da paz universal, elas vieram trazendo a mandala de Tara, que é uma reconhecidamente pelos professores dentro do budismo tibetano, para quem nunca ouviu falar, mas talvez todos já tenham ouvido falar, é uma prática muito profunda, né? Dentro da visão do budismo tibetano, é uma prática tântrica mesmo, né? E ali eu me achei, daí meio que, não é que eu perdi a tesão, ou deixei de gostar de dançar, eu sempre gostei, mas eu tinha que era como que foi uma escolha para mim, assim. Eu me envolvi de corpo e alma pela mandala de Tara, porque é como que ela sintetizava tudo que eu até então tinha fazido. Tinha fazido é horrível, né? Desculpe meu português. Meu alemão melhora, mas o meu português, quando eu falo, dói. Tinha feito, né? E algumas mulheres daí, até o Aldo, tu foi guardião da mandala, eu me lembro, ou não? Foi sim, né? Me lembro de ti, de Sarong, uma graça, um charme. Nós fomos o primeiro curso de dança de Tara no Rio de Janeiro, lembra? Em 99. E daí veio para Porto Alegre, daí a gente fazia as práticas e eu era guardião da mandala. Não, o Aldo, quando ele me procurou, aquele homem grande, assim, ele disse que gostava de patinar, lembra? Sim. Então, assim, desde o começo era o nosso representante do universo masculino, porque tinha um ritmo, né? Não é fácil, a maioria dos homens tem 3 pernas, ou uma perna de pau, a maioria. Não vou ser assim, machista, né? Mas trazia um apoio bem legal para as danças. Marge, queria só... É que essa questão da mandala, tudo em ti me inspira e emociona, mas a minha vivência contigo, com a Janete, com a Maria Xé, lá no Integria da mandala também, eu guardo muito, assim, porque, primeiro, que foi a minha primeira experiência, e segundo, que estava a Betânia, bebezinha, e a minha mãe foi junto para ficar, então até hoje, assim, eu não tenho muito a vivência prática, mas eu boto no YouTube aqui e fico ouvindo as práticas e, assim, parece que o corpo sabe sozinho, mesmo eu não sendo praticante, né, eu acho que eu não consigo nunca aprofundar, mas me toca de um jeito, assim, e é muito especial, né, e eu tô aqui ouvindo vocês, guardiões, não mais velhas, um pouquinho mais experientes, porque eu tenho muita reverência e carinho por todos, mesmo os que eu não conheço, porque a dança toca a gente, né, de uma maneira muito especial. E, muito obrigada por estar aqui, tô aqui quietinha, porque realmente vocês é que tem muita história para contar. Mas é legal nessa coxa, porque agora tu falando, eu lembrei, já que a Lígia está aí, a nossa primeira oferenda às ganhas, assim, valendo nota, vamos dizer assim, foi lá no Centro Budista, no Caminho do Meio, tem várias aí, e a Lígia e a Micaela eram umas pitocas. Que idade elas tinham, Miriam? Tem umas fotos lindas delas. 2 deusinhas, assim, dançando com a gente na frente, né? Em público. Nós fizemos uma oferenda para o Lama Padmasambhava, porque as danças, na tradição mais antiga, tu dançar para alguém é como tu oferecer um pote de flor, um arranjo de flores ou joias preciosas, né? Então tem essa conotação assim realmente sagrada e reverente, digamos assim, de respeito e honrar um professor ou uma professora. E daí essa foi a primeira oferenda. Sim, eu só quero lembrar que nós fizemos também no Fórum Social Mundial.
E nós passamos um dia inteiro nos arrumando para fazer essa oferenda. Tem foto, sim, muito lindo. Estou explicando para a Lígia porque ela não lembra muito. Não, eu lembro da mandala de Tara, né, da experiência, mas eu não me lembro exatamente o que era isso, né? Desses movimentos aí que eu participei, a dança circular é o que eu mais sei o que é que eu estou fazendo. Vocês viram na carona, o teu pai também, um dançarino e tanto. Teu pai não tinha perna de pau também. O Wilson também fez a formação, essa. Eu me lembro dele. Parabéns. 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 Ele se despedia da gente, parabéns. Que mais, assim, que a gente pode ir costurando? E teve muita força, eu diria que uma força espiritual incrível, né? Porque começar do nada é preparar terreno, é bem isso. Talvez a ida da querida Evelyn, a Evelyn parece uma fadinha, e essas tecnologias nos reaproximaram um pouco agora. Pode ter sido a primeira, sabe, cavocada na terra para preparar a terra. Né? Foi bom a Clítia mencioná-la, assim. E, de fato, não dá para dizer que uma pessoa é a responsável por isso, né? Porque causas e condições, no budismo a gente fala, causas e condições eram favoráveis naquele momento para que florescesse isso dessa forma, né? E hoje gera benefício para tanta gente, né? Maravilhoso, assim. Me lembro que na época que a gente foi para Findhorn, eu fiquei muito mexida com o jogo da transformação também, né? E eu fiz a formação e tudo. E era como que trazer para mim muitas vezes, e depois indo para Findhorn outras vezes, e agora morando aqui fica até mais fácil de ir, já fui algumas vezes. Era como que levar esse espírito de Findhorn, ou de Nazaré, no caso, para o sagrado, para o cotidiano. Era isso que eu sentia que as danças faziam, né? Porque normalmente a meditação, tudo isso é mais associado a um espaço silencioso, ideal, resguardado. A dança, ela tem um poder de acessar o coração, mente das pessoas de uma forma fantástica, né? E eu acredito que por isso que está sendo já reconhecido. Eu vibro quando eu vejo as notícias de que a rede pública, agora tudo mudou um pouco, né, com essa nova situação política, mas eu vi que chegou a ser reconhecido na rede pública como práticas de terapias alternativas às danças circulares. Isso é um progresso, as pessoas fazendo tese de mestrado, estudando a fundo. Isso traz uma seriedade para algo que a gente sabe que funciona, ou seja, os povos tradicionais sempre usaram a dança como um caminho de acesso ao que é essencial, ao divino, à exaltação do que é mais importante realmente, né? Essa materialidade toda. É um caminho de realização espiritual a dança, né? E já está sendo comprovado, digamos, pela academia. Não que precisasse ser comprovado, porque basta a gente experienciar verdadeiramente que a gente se dá conta que ela tem esse poder, né? Mas que mais? Eu estou gostando dessa interação. Isso, Regina? Então, fazendo a ponte da tua vinda para Florianópolis, que nós tivemos logo um pouquinho depois que você chegou, através do esforço da Lia e da Patrícia Zariano no Rio de Janeiro, o pessoal do Rodas de Luz, foi a formação com a Friedel Clock, né, de 2005 a 2007, onde participaram dançantes do Brasil inteiro, eram 50 pessoas nessa formação, né? Foi muito legal. Que acontecia uma vez por ano, durante uma semana, né? Sempre no mês de setembro, das 9 da manhã às 9 da noite. Então, isso deu um impulso muito grande para o movimento aqui também, porque a gente ganhou assim uma qualidade na formação, né? Para poder ter segurança e começar
a colocar a dança nos meios mais variados. Então, acho que eu me lembro que tinha aquela irmã da dança que já estudava na UFSC. A gente se conheceu no Centro Paulus, num evento que a Renata organizou, eu acho que com a Friedel, ou com a Nani, não me lembro. E ela foi a primeira pessoa que fez uma tese. Eu me lembro que ela nunca tinha dançado, mas já estava estudando a dança quando a gente se conheceu. Como era o nome dela? Ela teve até um livro. A Luciana Osteta? Luciana. E sim, isso é importante que tu está trazendo, porque antes da Friedel, em Florianópolis, eu conheci a Lia. Não, na verdade, a Lia Simões, a gente se conheceu indo na rodoviária de uma cidade lá do interior de São Paulo para fazer a gente estava organizando a Mariane e o Semini em Nazaré. Uma das formações que a Mariane deu foi em Nazaré. E eu conheci aquela baixinha espevitada, óbvio, na rodoviária de Atibaia. E daí eu ainda morava em Porto Alegre, a gente ficou muito amiga. Quando eu fui para Floripa, ela me botou numas de começar com uma roda de danças lá no Atenar, que a gente começou. E a Lia, como ela já era avó, não tinha filho pequeno, ela foi muito responsável por ir para os cursos com os top de linha, digamos, os formadores internacionais, quando vinham para... Tudo que tinha, onde tinha dança, ela estava indo. Foi muito legal, porque daí era uma época que eu tinha trabalhar muito, a Micaela era pequena, não podia me ausentar, não tinha essa estrutura que eu tinha em Porto Alegre para viajar. A Lia ia e trazia os repertórios, foi bom tu lembrar, né, Regina? Sim. E para mim ela virou anjo e está dançando no céu, assim. E foi muito legal, porque eu conheci a Green em Findhorn, em 97, quando a gente foi boa, Clit, que lembrou as datas, ainda bem que tem quem lembra de datas. E a Green estava indo lá, ela nem era uma focalizadora de dança, ela já tinha dançado com alguns professores top de linha, assim, lá nos Estados Unidos. E a gente se gamou uma na outra, foi amor à primeira vista, assim. A gente só dançava junto, aquela roda de 100 pessoas no Universal Hall, enfim, a gente estava sempre colado uma na outra. E depois, aquela coisa, não tinha internet na época e tudo, a gente tinha só o endereço postal, a gente se comunicava, mas não era muito frequente. Quando eu estava já em Floripa, a Lia, desculpa, a Lia era, assim como eu era gamada na Green, ela era gamada no Pablo Scorley. Eu não conhecia o Pablo. E daí, antes da ida da Friedel, foi entre 2002, já que a Paty disse que eu fui, eu aceito, eu não me lembro direito. Entre 2002 e 2005, a gente promoveu o primeiro evento, assim, grande, sim, com o Pablo e com a Green. Tanto que veio o pessoal do Sul, pessoal de São Paulo, do Rio, todos os nossos amigos das rodas de dança, que nem conheciam o Pablo e a Green. Vieram para Floripa, lá naquela academia de ginástica, lembra? Sim. Eu acho que o Aldo foi, né, Aldo? Não, eu não estava, foi 2004. Como é que tu não foi? Eu não fui nesse encontro. A Rosenara foi a nossa representante. A Rosenara foi, não foi? Foi. Eu fui Foi a aí que a Floripa gente também. se conheceu, Rosenara. Porque tu era tri-amiga da... Foi o teu microfone. Eu te conheci, Marge, na década de 90, numa palestra que teve na André Vale, se não me engano o nome da rua, e era uma palestra sobre o jogo da transformação que estava reunindo um grupo para trazer a facilitadora para Canela. E foi quando tu passou, no final desse encontro, uma dança circular. Bah! Viu? Que bom! Mas tu foi para o Pablo e para a Green. 2004 fui. Porque eu me lembro da Lia, ela já te conhecia, ela falava... Fui eu e a Malu. Isso. A Malu também teve um grupo de danças durante um bom tempo lá no Espaço Sol da Terra, não. Sol da Terra. Sol da Terra.
Foi bem legal, assim, e daí, com a Lia, é que a gente conheceu a Frida em São Paulo, a primeira vez que ela veio para o Brasil, e daí a gente disse, a gente tem que trazer ela para Floripa. E Floripa tem aquilo, para uma formação, a gente conseguiu um lugar na beira do mar, né, com hospedagem top, top. Então, veio Paulinho Muracata, veio Renata, veio um bando de gente bacana para essa formação, né? Janete. E Foi 2005 foi quando aconteceu o meu evento biográfico mais marcante, que foi o acidente do Pedro, do meu filho. Então, eu estava envolvida desde o começo na formação com a Frida, que começou, eu acho que era uma semana inteira, né? 2005, uma semana. Acho que foi maio, alguma coisa. O Tino se acidentou setembro. Setembro, é a primavera aí. Não, Marge, quando se acidentou em abril, então eu estava lá e não estava, mas ali foi para mim. Eu me lembro que eu já nem ia para. Eu disse, eu não vou fazer, e foi a Lia que disse assim: tu não vai precisar me ajudar em nada. Ela era, quem conheceu ela sabe, né? Corretinha, 1,5 metro de brabeza. Ela disse, tu vai comprovar como a dança é medicinal. E realmente, eu me lembro que eu só chorava, a Frida me dava colo, todo mundo me dava colo, e eu saí de alma lavada do primeiro modo. Não me lembro de nada, não anotei nada na formação, mas foi a melhor coisa que eu podia ter feito por mim mesma. E no final eu fiz toda a formação, mas aquele ano foi pânico. Quando o Tiúna teve o episódio com o Tiúna, nós estávamos na formação das Danças da Paz. Eu não tinha ido porque eu tinha uma formação paralela, eu estava fazendo a formação em terapia artística. Isso mesmo. O Jorge era o tradutor da Prêmio e da Narra. Isso. Eu estava no Centro Paulo, isso mesmo. Tu estavas lá. Não, e assim, até eu tenho que honrar o grupo das danças, ainda que eu já não estivesse em Porto Alegre, foi incrível, assim, porque vocês se organizaram, juntaram grana para ajudar no tratamento do Tiúna. Foi incrível, assim, ali foi uma comprovação de que não existe separatividade, a gente estava junto, né? Foi muito legal. Agora que a Janete falou, eu me lembro, assim, de todo mundo vibrando, né? Porque, para quem não sabe, assim, o meu filho ficou um tempo entre a vida e a morte. Ele fez uma fratura de pescoço e foi muito bacana, assim, saber que é um momento que a gente se sente absolutamente sozinho no mundo e, por outro lado, um apoio invisível incrível, assim. Foi muito legal, assim, saber que vocês, eu me lembro que mandavam mensagem que estavam dançando e mandavam as good vibes, né, as boas vibrações para nós. Foi muito bacana. O pessoal no Havaí, ou seja, a família da dança já era uma família consolidada, vamos dizer assim, né? Então, as rodas, a tribo das danças, ela tinha uma comunicação que eu diria assim, que hoje em dia, entendendo um pouquinho essa questão mais quântica, digamos, né? É muito forte, é muito poderosa. Ou seja, a gente chegar numa roda de dança, a gente se sente imediatamente incluído, né? E acolhido. Não importa que a gente tenha 2 pés esquerdos, né? A gente vai lá e é levado por essa força acolhedora da roda de dança. Eu acho fantástico. Eu me lembrei agora, Marge, da Cíntia Miró. Cíntia Miró também batalhou bastante, me lembro da coisa do Desculpa, eu não entendi, Rosalie. A Cíntia Miró, ela batalhou bastante quando deu esse acidente com o Tiúna, ela nos reunia, ela pedia para a gente orar e fazia, mandava e-mail na época. A Cíntia teve um papel bacana, ela também estava na primeira grupo de formação, e ela estava mais envolvida porque na época eu tinha o Círculo da Lua também, né?
Então, era um caminho bem legal, assim, tinha mulheres e homens de vários lugares. Eu me lembro que teve uma época que o Jorge tinha os grupos de homens e a gente tinha os grupos de mulheres, e a gente se encontrava nas ruas para fazer fogueira, lá embaixo, no jardim da minha casa, na Zona Sul. E eu me lembro dos meus filhos, uma vez, eu ouvi uma conversa dos filhos conversando, assim, com outros amiguinhos, assim, dizendo, eu acho que eles são meio bruxos e bruxas, né? Porque eles fazem qualquer coisa, eles estão fazendo fogueira, tocando tambores. É bem isso, Lígia. Vocês não entendiam muito bem, mas aceitavam essa turma louca toda. É uma turma louca do bem. Marja, eu não sei se talvez a gente pudesse ver o pessoal que é mais novo nas danças, se tem alguma curiosidade que gostaria de falar. Isso, perguntas ou depoimentos, é interativo. A ideia é a gente contar um pouco da história, mas vocês viram que eu, como historiadora, eu sou uma ótima faxineira. Eu posso fazer uma pergunta? Na verdade, eu estava pensando aqui para essa inter-relação das danças no Brasil, assim, se vocês podem situar um pouco, né? Porque a gente viu um pouco como chegou aqui a Porto Alegre e tal, arredores, mas e como é que isso estava rolando, né, do ponto de vista do Brasil e mais ou menos cronologicamente, como que isso se deu, as pessoas eram as mesmas, como é que era a circulação? Só para ter uma ideia, eu fiquei curiosa em relação a isso. Tá. Assim, ó, a gente... quando eu voltei para Porto Alegre em 93, a dança ela estava no começo de 90 aproximadamente. Tinha algumas pessoas, como, por exemplo, o pessoal da Trion, a Renata Ramos, em São Paulo. Tinha o pessoal na Bahia, Sirlene Barreto, que também foi para Finland. O pessoal de Belo Horizonte, os Carlos Solano, William Vale, esse pessoal bem ativo. No Rio, estou tentando lembrar quem era mais ativo no Rio. Tinha, no caso, a Maria e o Alaerte eram mais envolvidos com a dança da paz universal. Patrícia Zarian, que foi mencionada, foi uma das grandes entusiastas, mas teve outras, assim, bem marcantes. Então, nessa mesma época, foi um período paralelo, assim, sabe? A Mônica Goberstein também, de São Paulo. A Mônica, ela era de Nazaré. Ela era moradora, e ela também foi na mesma época que a Evelyn. As duas eram as encarregadas das danças em Nazaré, né? O tempo que eu morei em Nazaré criança, a Mônica e a Evelyn eram de Nazaré. E porque São Paulo mesmo era o pessoal da Trion bem envolvido. E, claro, depois, quando começou as danças da Paz Universal, aí entrou aquela geração da Patrícia Tolentino, e o Rio era muito forte com as danças da Paz Universal, tinha uma tribo bem atuante, Maria Xé, eu não me lembro muito mais os nomes, porque muita gente, o Daniel, de Minas Gerais, tinha um grupo, a Cristiana Menezes depois chegou, mas ela não era da primeira geração, assim, também. Depois a Lucinha, do Rio, daí veio uma turma que já era envolvida com a dança clássica, a dança contemporânea, né? E foi aportando, no caso, coreografias e trazendo os seus saberes e sabores, né? Foi se tornando algo muito maior do que eu imaginava, né? Eu diria. Mais ou menos isso. Não sei se eu falo da primeira geração porque quem eu conheci, esse outro pessoal eu já não conhecia, assim, essa nova geração. Ixi, tem um monte de gente dançando, fazendo coreografias lindas que eu nem sei os nomes direito. Eu conheci numa formação que a Green deu. Eu já estava morando aqui, eu acho, e eu fui para o Brasil e deu a caso de a gente conseguir se encontrar numa formação que a Green deu no interior de São Paulo. Eu acho que era a Patrícia Tolentino e a Andréa Leoncini que estavam... não me lembro dele, posso estar passando mas estava organizando essa formação. Daí que eu conheci o Guatassara,
um monte de gente nova dessa geração, assim, foi dançar com a Gay. Né? A minha questão é mais se entrou meio que junto mesmo no Brasil, de uma forma geral. Foi paralelo, assim, tinha uma turma bem em São José dos Campos, tinha a Tânia Zílio, durante um bom tempo, a formação das danças da Paz, inclusive tinha uma revistinha que a gente chamava Raízes, que era como um informativo, que eram os dois movimentos juntos ainda, que tratava de vincular a mensagem das danças circulares e das danças da Paz Universal. Era junto ainda, bem lá no começo dos anos 90. Que mais? Marge, o que eu noto, assim, desde o tempo que eu comecei a participar dos grupos de dança, as músicas eram basicamente assim, vinda dos povos, das tradições, né? O que eu percebo que com o decorrer do tempo foi sendo, sei lá, uma evolução, e que agora tem várias coreografias com músicas contemporâneas, né? Às vezes eu sinto falta daquela raiz de tradição de povos e coisa assim. Eu vejo isso assim que acho que é uma modernização, uma coisa que se tornou mais contemporânea, né? Eu observei isso, assim, eu recebi eu fui para o Jorge, foi convidado para fazer parte de um festival dos Jogos Cooperativos em Florianópolis, e eu fui de carona, assim, coincidiu com as férias aqui, faz 2 anos, acho que foi 2017 ou 2018. E até a Monja Coen foi convidada lá, nossa professora também. E daí a Andrea fez uma dança, ela é bem envolvida com os Jogos Cooperativos, com uma música linda que eu não conhecia. Eu não saberia cantar agora, não vou cantar para vocês. Vou poupá-los, mas é Trem Bala. Né? Uma música linda e uma coreografia super simples. Né? E era assim, algo... Tinha umas 200, 300 pessoas. Foi bárbaro, como vivência da dança. Então, eu entendo, eu acho que eu entendo, Rosalia, a tua colocação, e eu já fiquei pensando nisso, mas eu acredito que a dança ela pode atingir as pessoas em diferentes níveis. E eu acho que está tudo perfeito dentro dessa... Né? Assim como a dança pode ser um êxtase espiritual, vamos dizer assim, né? Quem já fez uma dança do Samuel Lewis, da dança da Paz Universal, e já entrou nessa conexão com uma tradição espiritual que tem milenar, sabe do que eu estou falando? Experiências são difíceis de transmitir através de palavras. É impossível, digamos, né? Mas quem já fez sabe, né? Assim, é incrível tu ficar entoando um mantra ou um vazifa, né? Ou fazendo o giro sufi, por exemplo, né? E acessar esse espaço da não-mente, né? Que é o caminho meditativo, digamos, né? Ou, em outras palavras, um êxtase espiritual, né? Mas, de fato, tu pode atingir um êxtase olhando o pôr do sol, fazendo amor, vendo teu filho rir pela primeira vez, ou dizer uma palavra que para ti tenha significado. Qualquer coisa a gente pode acessar, né? E isso é bárbaro. As danças, dependendo da necessidade de cada um que está ali, às vezes tu só quer relaxar mesmo e esquecer dos problemas, e está tudo certo também, né? Às vezes tu quer realmente acessar um processo de cura planetária, né? Para mim, aquele momento da mandala de Tara, onde a gente reparte as bênçãos, ou que a gente entra num silêncio profundo depois de entrar num espaço de prazer incrível, dançando aquelas danças ciganas, por exemplo, não dá para medir o valor de um insight ou de um êxtase espiritual. Não dá para medir. E eu acho que cada um vai achar o seu caminho, né? Para mim, pessoalmente, assim, eu tenho muita saudade da dança. Eu comentei
A Janete perguntou, vê se tu quer fazer uma dança, alguma coisa assim. Eu disse, eu vou refletir, né? E a minha primeira resposta imediata seria dizer, não vou fazer, eu estou meio enferrujada, né? Eu não tenho um grupo de dança aqui. Eu danço para mim, achei um caminho de fazer comigo mesma uma dança e é isso que eu faço em termos de dança nesse momento. Eu danço muito com as crianças, né? E eventualmente numa festa da escola, reúno os pais, colegas, professores e a gente dança. Mas não um grupo regular como a gente tinha, né? E nesse momento não é a minha realidade. Então eu disse, não vou fazer, mas bastou ver o Aldo, a Miriam, a Janete disse, já estou com vontade de dançar, né? Ainda que eu acho muito estranho a gente dançar dentro desse espaço, eu sei que vocês têm se encontrado para dançar, eu acho bárbaro, mas preciso me abrir para essa nova realidade tecnológica, talvez. Né? Não digo que a gente não possa fazer, assim, daqui, quem sabe, né? E tem uma dança que, para mim, caiu, feito que eu partilhei no grupo Rodas e Varandas, eu achei muito legal. A Paty me relembrou a dança do Bernardo, que você estava fazendo certo, porque, né, se tu não tem um espelho, isso é que é legal de ter um grupo. O grupo se autorregula, se corrige, se ajuda a lembrar uma coreografia ou a fazer uma coreografia, né? Sozinho, assim, a gente está muito no espaço silencioso, né? Para quem não sabe, eu fiz a minha ordenação monástica. Não que não possa dançar, porque a Monja Kênia, que é a nossa professora, que foi quem nós conhecemos, é fã das danças, ela já viu no Fórum Social Mundial, ela viu a gente dançando e viu também no SEB, né? Quando vieram as relíquias do Buda, a gente fez uma oferenda da mandala. Então, não é que eu não possa dançar, mas a vida foi... Desde que eu vim para cá, eu participei de um grupo de danças. Foi ótimo não ter que focalizar. Durante alguns anos eu dancei, onde a Mariana e o Semini tinham o grupo dela. Ela passou para aluna dela, depois que ela parou de dançar, e eu continuei nesse grupo. Mas, por forças das circunstâncias, eu parei, porque era um horário complicado para mim. À noite, chega inverno, nevando, eu não saio de casa para ir dançar. Eu estou aqui. Reconheço, né? Então, é isso, assim. Mas eu só para fechar essa colocação da Rosalie, tá tudo certo. Tem uma perfeição em tudo, assim. Por exemplo, se tu tem uma música, sei lá, eu sou fã do Milton Nascimento, né? Tem uma música que me toca o coração, mesmo que seja, eu cheguei a ver umas coreografias novas, né? Com músicas MPB, por exemplo. E é aquilo, abre e fecha, balança, vai para o centro, volta. E tudo bem também, porque, por exemplo, para pessoas que não têm tanta destreza, não têm a dança como um caminho já ao longo da vida, às vezes esse simplesmente abre e fecha, cruza uma gavinha, é o máximo, né? Então, eu acredito que estar em movimento e muitas vezes dançar sentada, né? Muitas vezes eu me dou conta que a minha cabeça está dançando e meu corpo está lá parado, né? E está tudo certo também. Né? Obrigada, Marge, por teu carinho, tuas explicações. Eu quis fazer essa colocação até para entender um pouco, né? Mas eu acho que realmente o importante é essa entrega, é uma evolução, vamos dizer assim. Eu considero assim. E um momento que essas músicas estão tocando, o pessoal está ouvindo, então se envolve na dança, né? Realmente, eu sinto falta realmente de um pouco da tradição, mas também aprecio essas novas danças aí. Mas muito obrigada. Imagina, tem um processo natural. Eu lembro que tinha uma dança, que eu sempre lembro da Tati, Filati, sabe? Agora não vou cantar, vou poupá-lo de cantar. Mas que não era uma dança, era das danças naquela época bem, digamos, mais complexa. Não era todo mundo que pegava a dança, né? Mas para quem já estava no caminho da dança,
era como que o desafio, ou as danças ciganas, que tinham as coisas de trocar assim, pé e tudo, ou as danças dos Balcãs, né? Algumas coreografias da Green também que ela traz, tem algumas bem complexas, né? Ou as da própria Nani, né? Flock, ou seja, são danças com músicas não tradicionais, digamos, né? Mas bem elaboradas, porque são feitas por pessoas que têm um estudo dentro da dança. Né? Uma coisa é minha mãe fazer uma dança, uma música que ela gosta. Tudo bem, se é isso que para ela é o máximo do desafio, né? E ela comparte com as amigas, com as avózinhas, amiga dela, tudo bem também, né? O sagrado, eu acredito que cada vez mais é algo para ser criado. Agora, nesses tempos de pandemia, né? A gente está vendo significado especial é poder ficar em casa, ter um teto, ter o privilégio de ter saúde, né? Enquanto tem tanta gente passando perrengue, realmente, passando necessidade, passando fome, em situação de risco, né? Então, assim, o sagrado a gente é que cria, né? Numa alimentação saudável, uma palavra, pega o telefone e liga para uma pessoa amiga e diz, olha, como é que tu tá? Tá te cuidando? Tudo isso é sagrado, né? Que mais? A Eliane queria falar, ela já tinha pedido antes, Miriam, daí depois pode ser tu, pode ser? Não, eu vou embora, tenho que sair. Oh! Então, assim, eu vou aproveitar a palavra sagrada dessa tua última fala e dizer que eu agora vou achar um jeito sagrado com o recurso que eu tenho de dar aula daqui a pouquinho, da aula de dança. Então, esse é o desafio de encontrando esse sagrado naquilo que está disponível. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Daqui a pouco, sexta que vem, tem mais. Marge, gratidão eterna. E a todo mundo que está aqui, beijos e cuidem-se, porque vem muita água por aí. Obrigado, querida. Obrigada, Janete. Que legal isso. Quem é que está tocando o grupo de vocês aí, que está conseguindo fazer grupos de dança, rodas por esse recurso? Eu acho que eu estou começando um grupo de pessoas de seminários que eu faço, acho que a Paty também está dando aula, não sei se a Rô tá. Mas eu queria passar a palavra, depois o pessoal pode responder, para a Eliane, porque ela pediu já faz um tempo. Sim, agora eu estou vendo, Eliane. Então, Marge, bom, é um prazer estar aqui, né? Ver todo mundo e te conhecer. Eu sou de Pelotas e sempre ouvia muito falar em ti, pela Janete, que eu fiz formação, pela Paty, né? Então, tinha vontade de te conhecer e adorei te conhecer no encontro lá no Rodas e Varandas. E agora, quando tu falou em passar a música que tu passou lá, que eu amei, fiquei muito feliz. Mas, então, o que eu queria perguntar, uma das questões, eu já respondesse, é se aí tu dança, né? Se tu focalizava, se continuava no movimento, já respondesse. E a outra, em relação à história da dança circular aqui em Porto Alegre, né? Se as danças no parque, né? A Redenção, que eu sei que tem de muito tempo. Bom, eu conheci a dança circular aqui em Pelotas em 2011, quando a Miriam veio dar uma oficina. E desde então me encantei e é onde eu me alinho, né? É minha conexão. Mas então, eu queria te perguntar até que ponto as rodas nos parques foram fortes na consolidação do movimento da dança circular em Porto Alegre. Agora as gurias também podem responder, né? Mas assim, quando tu começasse esses lugares que vocês falaram, hoje a Fraternidade Universal, se eram espaços fechados, grupos pequenos, ou se vocês já foram logo para a rua, ou se vocês esperaram se consolidar, né, ter firmeza na focalização para depois ir para a rua, e essa relação. Na verdade, aí no Sul,
Eu nem fiz parte do começo das danças na Redenção, porque eu já tinha ido embora de Porto Alegre. As meninas é que começaram com o gás todo. Na verdade, foi um grupo bacana e vocês se rotavam, né? As gurias podem falar mais, mas eu acho que estava o Aldo, Rosalie, Patrícia, Séries, Janete, todo mundo estava nesse grupo. E eu atribuo como um grande momento de expandir as danças em Porto Alegre e no Sul. Porque não ficava reduzido a um grupo. A gente tinha, antes de eu ir embora, a Aida e Gobi está abanando. Vocês vão embora? A gente tinha grupos, assim, uma vez por semana, um grupo de tarde, um grupo de noite. Eu tinha o grupo das mulheres, mas eram rodas pequenas. Eu fazia sempre na Unipaz, daí eram rodas grandes, de 100 pessoas, ou era convidada para fazer numa empresa, ou na rede pública. Foi muito legal que alguém ligado à rede pública de professores me convidou e eu dei uma formação para os professores da ensino fundamental da rede pública do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e outras cidades. Mas a força como um processo de dançar regularmente, eu atribuo muito a esse grupo que dançava na Redenção, sábados de manhã, né? Eu, quando ia para Porto Alegre, eventualmente visitava, e esse é o nosso cão de guarda, Bizu. É a Mica que está chegando. Eu vou te chamar, Mica, pode vir aqui, tem um monte de gente que te conhece de criança. E eu sou super a favor dessa questão histórica, assim. E só já que tu perguntaste daqui, eu não danço aqui agora regularmente como dançava aí, mas eu sempre danço. Não sei ficar. Tá, para quem conheceu a Mica bebê, algumas lembraram que tu estava na barriga. Ai, uau! A Clícia, lembra? Gente, que coisa mais linda! No aniversário, ela cantou Carmen. Lembra que a Mica pediu para cantar? Parabéns, como ela tá linda. Quantos beijos, né? 26. 26. Nem sabe minha idade, não é? 26 anos. Olha que toda tapada ali. Que lindeza, Ela veio me gente. visitar, a gente não se via desde do Natal, por causa do Coronga. Ela talvez ia no teu sítio, Aldo, junto, porque ela ia estar em Porto Alegre também. Aí eu ia amassar ela como amassava quando ela era pequena, lembra? Que lindo! Ai, que legal ver tantos carinhos do tempo. Alguns talvez não lembram também. Que legal. A Miriam estava aí com a Lídia. Beijo a todos. Tchau, Mica. Beijo. Pode ir embora. Feito. Entendi. Tizuka, vem pra cá. Estou me dando conta que eu sou mais coruja do que eu imaginava. Sim, mas agora uma boa notícia sobre aqui, já que a Eliane perguntou de dançar aqui, nós estamos nos mudando agora no final de julho. Nós vamos morar a 15 minutos aqui de Zurique, numa casa enorme, que é a casa paroquial de uma igreja numa cidade que se chama Weckingen, que é na beira do rio. E lá vai ter um espaço maravilhoso para dança. Então, estão todos já convidados que quiserem vir para cá. Quando passar essa loucura E nós vamos morar, vai ser uma comunidade interreligiosa. São 5 adultos, um deles é o diácono, o padre, digamos, só que aqui o diácono pode casar, está se separando. Por isso que a gente conseguiu essa casa, porque ele é o padre dessa igreja. Daí eu e o Jorge como representantes do budismo, monges Zen, e mais um outro casal também ligado ao Zen Peacemaker. Então, a gente vai ter embaixo, no porão da casa, tem uma capela. Então, vai ter um zendon, um lugar para meditar, como aqui, só que bem maior. Uma sala para dançar e espaço para acomodar a gente. Então, a gente podia pensar. Sei lá, convidar a Nani, vocês todos, e fazer um encontro aqui, por exemplo. Por que não? Ou um encontro que cada um traz uma dança, né?
Quem sabe não é a oportunidade, né? Porque aqui os espaços na Europa são muito pequenos, assim, né? A gente faz milagre aqui, a gente tem um jardim e tudo, mas aqui nessa sala cabem no máximo, é mais ou menos como o espaço lá da Travessa da Paz, assim, uma sala pequena. Eu já fiz com eu tive grupos de mulheres aqui, a gente dançou, né? Então, assim, eu não tenho um grupo regular de dança, mas a dança continua fazendo parte, de uma ou de outra forma. Aquele repertório bem velhinho, nada atualizado. Pessoal, mais? Alguém quer questão? Se alguém quisesse perguntar. Porque faz mais de uma hora que a gente está falando. A Séries quer falar, Janete. Tu consegue tirar o mudo dela? Quem? A Marga. A Séries. A Séries. A Séries, onde é que está a Séries? Deixa eu achar a Séries aqui. A Séries não consegue ela tirar o mudo dela lá em cima nos 3 pontinhos. Pois é. A gente agora fala. Deu, Séries. Ai, que bom. Depois escuta, Marga. Oi. Depois que a Séries falar, daí tu entra, tá bom? Bem, queridos, é um prazer estar aqui também. Eu tenho andado um pouco afastada das danças, assim, enfim, por N motivos. E eu queria deixar, eu vou ter que sair daqui um pouquinho também, eu queria colocar, assim, para mim, como iniciou, já que o pessoal também, a Eliane perguntou, como chegou as danças na Redenção em Porto Alegre. A gente tinha feito a formação com a Marge, né, daquele grupo muito, que eu guardo no coração, muito especial, ali da Travessa da Paz, e a gente fez a formação e eu sou muito grata, porque ali eu iniciei o processo de ter coragem de dançar enfim, e espalhar, né, esse conhecimento e esse contato amoroso comigo mesmo via o dançar, né? Então ficou muito forte isso. E um dia a Tina, que dava aula no parque, né, na Redenção, me perguntou se eu não gostaria, né, eu super empolgada com as danças, se no grupo dela de expressão artística, se eu não gostaria de ir lá facilitar uma dança. E eu me enchi de coragem, né, porque era uma formação só, e fui e apresentei, fiz uma tarde de danças circulares com as alunas dela. E o pessoal do parque, então, gostou muito e elas pediram. E aí, então, eu passei para a Patrícia, porque eu não me sentia capaz, assim, de segurar um grupo, né? E então passei para a Patrícia e a Patrícia conseguiu, então, essas assinaturas e tal. E aí foi o início das danças circulares no parque, né? Então, e aí é aquele movimento de unir vários facilitadores, que eu acho belíssimo essa ideia também, né, de todo mundo partilhar no sábado, assim, e esse movimento foi crescendo. Então, essa era uma das coisas que eu queria colocar. E outra de trazer a memória, assim, mas também de 2 pessoas que foram muito apoiadores de todo esse teu trabalho, assim, que lembram, que é a Maristela e a Ivone Bach, né, assim, do quanto eu também, assim, as danças, na época eu dava aula particular para a Maristela e a Ivone de ginástica, né, e as danças me chegaram também via elas, assim, olha, está acontecendo a margem, isso, né. Então, eu acho que foram pessoas que apoiaram bastante esse movimento do pessoal, de apoio para o pessoal vir aqui, né, a Mandala de Tara e tal, junto com o Aldo, a Malu, que eu sou muito grata a esses grupos, assim, né? Todos os grupos, mas esse em especial porque eles foram, assim, a lenha, né? Para aquecer aquela fogueira, né? Para a chama daquela fogueira, assim, ser alta e espalhar. Tá, meninas, eu muito grata, eu tenho que sair e as danças, para mim, têm um papel na minha vida guardado, assim, as 7 chaves, porque é graças a elas, assim, é o que eu sou hoje mesmo, assim, né? Depois do nosso grupo de filó com a Patrícia, depois desses grandes grupos vieram alguns subgrupos, né, que a gente diz, assim, que são aqueles grupos do coração,
onde cada um dá o significado, que para mim a dança é muito autoconhecimento e muita conexão, assim, de estar conectado, né? E ela, para mim, hoje, ela é, assim, foi a mola propulsora para muitas, para o meu autoconhecimento, para as minhas coragens. Então, eu sou muito grata mesmo, assim, apesar de não estar dançando, né? Mas elas são muito especiais. Então, gratas a todos, a Janete pelas danças da paz, que eu conheci também, né? Lindas, todas muito lindas. Gratidão. Janete, você também. Oi, todos me ouvem? Sim, então, assim, Sim, Marga, pode ir. Uma boa tarde a todos, saudades de todos. E fiquei muito feliz, Marge, de te conhecer, né? Quando eu comecei nas danças, eu comecei com a Janete, fui procurar uma coisa, fui procurar um curso, encontrei danças e estou nelas até hoje. Parei algumas vezes por questões de tempo, de vida, mas voltei sempre. E fiz muito tempo com a Janete, onde a Janete eu ia atrás. Depois, não sei, acho que a Janete ficou sem grupo, porque eu participei um tempo com a Patrícia, e aí agora eu me mudei, e aí eu estou aqui na Zona Norte com a Miriam. Até tinha uma das gurias que falou em as danças circulares estarem sendo estudadas na academia, então tinha uma das gurias que fez o mestrado com as danças, então daí eu fiquei um pouco perto dessa moça, que era uma moça que também morava relativamente próxima de mim. Mas então, assim, para mim, a dança é uma coisa extremamente significativa, como tu disseste. Eu, assim, acho que tem muito de sagrado. Acho que a questão da ancestralidade é muito forte. Eu acho que aquilo que a Rosali falou, eu às vezes sinto falta disso. Não sou contra da música moderna, eu acho que é bom. A gente tem, aqui no Brasil, a gente tem músicas que eu digo que são orações, então tem coisas muito... O Trem Bala, essa é uma coisa muito linda, assim. A gente tem o Ivan, tem o Milton, tem muita gente fazendo coisas assim. Então, assim, eu fico muito grata, fico muito grata por todos os vocalizadores e muito grata por ti, por ter tido a coragem de começar esse movimento aqui, né? De ter oportunizado a todas essas pessoas que hoje estão nesse caminho, que de repente não fosse a iniciativa de um e de mais alguns junto com essa pessoa, a gente não estaria onde a gente está hoje, né? Então, minha gratidão eterna a todos, assim, e que sejam muito felizes. Todos, né? Obrigada. Obrigada, Marga. A Aida pediu para dar uma faladinha rapidinha. Bem rapidinho. Oi, boa tarde de novo. Bem, eu quero agradecer primeiro a Janete, né, e a Marge, que eu conheci a Marge em Florianópolis, aquela vez do festival, o primeiro festival Rodas do Sul, que foi, né, coisa. Mas então, hoje, a gente vendo aqui, daí eu fiquei sabendo que a gente fazia ginástica postural no Sol da Terra, que tinha dança com a Malu, e ela fazia yoga na Denise Bandeira no... Como é que é a polar? Com a Denise Bandeira. Lótus Polar. Tempo. Mas assim, então a dança a gente nunca viu nesses lugares, né? Depois eu fiquei sabendo sempre da Patrícia, que dava aula na Companhia de Arte, ali na subida da Rua da Praia. Mas a gente foi descobrir, na verdade, em 2006, né? Então a dança estava nos cercando, mas a gente não conhecia, não sabia, né? Que pena assim antes, né? Mas depois que conhecemos, sempre procuramos, né, dançar muito, assim, né? Então eu quero agradecer assim a todos, né, que estão aqui, né, hoje. A nossa primeira professora, a Janete, né, que está sempre no nosso coração. E um abraço para todo mundo, assim, né? E Marge, muito agradecida, assim, a gente gosta muito de ver você falar sempre. Quando eu passo, eu vejo. Bom. É isso. Um abraço. Tudo de bom para você. Tudo bom. Tá bom. Tá bom.
Eu acho que o Silon, a gente se conheceu no espaço do Aldo, né? Vocês dois, esse casal mateando. Agora eu estou reconhecendo. As janelinhas estão maiores, eu me lembro. Foi bem legal aquele encontro também, né, Aldo? Foi muito bom. Foi ótimo. Sim, muito legal. Sim. Eu vou tirar meus... Gente querida, Marge querida... A Ângela quer falar, Janete. Oi? Sim. A Ângela. Não, já dou para a Ângela. Então, a gente vai ouvir a Ângela, né? E depois a gente vai caminhando para o nosso encerramento. Pode ser, Marge? Pode ser, perfeito. Minha barriga está roncando aqui. É já quase 10 horas aí, né? Vou fazer uma ceia. Vai lá, Ângela. Na verdade, me deu vontade de falar. Estão me ouvindo? Tá. Me deu vontade de falar, Marge. Acho que eu não sei exatamente o ano. Eu assisti uma aula tua, fazia tempos que eu ouvia falar em danças circulares e eu tinha curiosidade. Na época, não conhecia ninguém que dançasse. E aí eu vi um chamado na academia Kyokushin. Deve ter 97, 98, 99, que eu acho que a série estava nesse encontro, né? Foi a primeira vez que eu consegui presenciar algo das danças. E depois eu comecei a dançar em 2003 com a Paty, né? Comecei a dançar contato com a tenda, tinha alguma coisa de dança na tenda, e eu comecei a dançar, fui fazer um curso dançar na Redenção, fui fazer um curso com o Vilmar, que veio, comecei a dançar com a Paty, né? Então, já faz tempo. Cheguei a focalizar um tempinho, uma época, depois parei de dançar, tiveram várias coisas, tenho voltado, tenho dançado com a Janete, estou fazendo a formação virtual dela desse ano. Que legal. E uma questão que deixa eu ver, a Eliane perguntou antes, me deu vontade de... Ela perguntou sobre a questão dos parques, teve a Redenção, e tem duas outras situações que eu acho que ajudaram bastante a disseminar e que merecem espaço aqui, que foi o trabalho que a Paty levou para as praças, o Circulação, chamando as pessoas para dançar em várias praças. E a Janete também, se não me engano, Janete, me corrija se eu estou errada, deu uma formação para os teus colegas da Secretaria Municipal de Esportes, ou seja, os professores que atuavam nas praças de Porto Alegre. Ela deu uma formação de danças para disseminar isso nas praças. Então, foram duas práticas que eu acho que foram assim, fundamentais também, além da Redenção, né, para difundir bastante o trabalho nas praças. Que legal. E aumentar a abrangência. Eu nem sabia. Muita coisa acontecendo, né? Tá vendo? Regina... Isso é impossível. E só para complementar o que a Ângela falou, que eu esqueci de mencionar Curitiba, lá no comecinho da história das danças do Sul tem o Vilmar e a Cibele. Foi bom tu falar porque eu me lembrei dos dois, assim, eles estão lá dos comecinho também. Isso mesmo, 2002. Legal. Regina, tu queria falar uma coisinha antes de a gente ir encerrando? Bom, eu acho que o meu ponto de início aqui em Floripa, sendo que eu vim de São Paulo, comecei com a Renata em 99 e vim para cá em 2001, foi o fato de ter conhecido a Lia, né? A Lia, como paisagista, estava preparando o jardim da Escola de Música Sol da Terra, e aí alguém me disse que ela trabalhava com danças, e eu estava chegando aqui e comecei a me encontrar com ela, e foi aí que eu comecei o início do caminho da dança aqui em Floripa. Então, ali, a Margem, todas essas pessoas maravilhosas foram bem importantes nessa minha transição de São Paulo para Florianópolis. Então, eu tenho muito a agradecer. Foi bom, a gente conseguiu ter um grupo legal, né, Regina? Assim, se encontrar regularmente também foi bem especial. Bom, gente querida,
Que bom ouvir vocês. Eu espero que alguém seja disciplinado o suficiente para pegar essas datas, anotar, fazer uma linha do tempo. Há muito tempo atrás, a Renata, eu estava fazendo meu retiro de treinamento para me tornar monja, e a Renata e a Andréa Leoncini estavam organizando um possível documentário sobre a história das danças. Foram lá, filmaram tudo, eu ainda tinha cabelo. E nunca rolou esse. E lá eu me disciplinei, anotar e tudo. Então agora foi melhor ainda, porque teve esse monte de inputs, um monte de contribuições, assim. Tomara que a gente não perca isso. Eu não vou fazer essa anotação, mas se alguém se animar bem, assim, eu acho que é importante, né? Porque a gente esquece, eu esqueço. Mas vai ficar gravado. Eu digo isso de sistematizar, né? É bacana isso. A história é uma arte, né? A arte de contar a história. Eu desejo a todos, assim, que vocês tenham sucesso nesse novo formato de dar aula e alimentar os seus grupos. Não é fácil, porque o contato real tem, né? Tem sabor, tem suor, tem calor, mas é o que pode fazer, e eu acho que vai estar ajudando muita gente, né, a se manter no centro. Então, tenham a minha bênção, assim, porque é um serviço planetário que vocês estão fazendo, assim, né? Eu acho muito, muito importante. E desejo que todos se mantenham com saúde, cuidem-se muito, transmitam para todas as rodas de vocês. E se puder, Janete, assim, tem umas pessoas que eu queria ter um contato. Ai, a Tati. Bom, eu vejo, eu tento controlar, mas a Tati é uma que não tem essas redes sociais, assim. Bota o teu número. Eu não tenho. Oi, Margi, eu não tenho, mas a gente tem o WhatsApp, me chama, eu devo te chamar também. Nós temos já. Sim, a gente já tem contato no Zap. Tá bom. Que bom. Tentaria planejar. Tá todo. Depois de passar isso aí, vamos combinar esse encontro desse lado de cada oceano, quem sabe. Vamos! Né? Vamos começar a guardar dinheiro. A Gwen tem uma irmã que mora em Munique, aqui pertinho. Aquela vez que vocês foram para a Bulgária juntos, eu estava quase indo, mas não coincidiu com minhas férias. Daqui 4 anos eu me aposento. Oba! Margi, quando que tu acha que seria um ano bom para te receber a gente aí? O Coronga é que vai nos dizer. Tá, porque, por exemplo, esse ano é 2020, né? Se a gente pensar isso para 2023, não era bom? Uai! Tá. Quem estiver vivo que se encontre. Vamos lá, vamos botar fé que vai estar todo mundo aceso ainda. Tá bom. Tá bom, mas eu acho é um número cabalístico. 2022 eu gosto mais, porque pensa. Tá, pode ser. É mais bonito, mas quem sabe é o Coronga nesse momento. Tá bom. Margi, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Pela disponibilidade. Muito. E eu posso disponibilizar, porque não foi gravado no Rodas e Varandas aquela coreografia. Foi bem no comecinho, não estava vinculada ao YouTube. A André me explicou. Mas eu filmei para mandar para Coenroche, para Monja Coen, para ela ver. E nós não bem vamos informal. aqui, Se vocês quiserem, eu posso mandar. Tá ótimo, tá ótimo. E daí a gente pode combinar de cada um tentar, porque é uma oportunidade de fazer em casa, uma prática sozinha. Tá ótimo, a gente agradece. E o Silon, ele tirou uma carta, ele e a Rosvita, e saiu presença. Viva! Então, que a gente possa, né, ter essa presença, e a gente te agradece muito, desejando para ti tudo de bom, saúde, né? E que tu possa, assim como a gente, passar por esse momento da melhor forma possível. Tá bom? Muito, muito, muito agradecida. Tudo de bom para vocês, gente querida. E tchau para todo mundo, agradecida a todo mundo que participou. Na próxima sexta-feira temos mais, só que daí às 5h30. Com o Aldo. Avisa.
Não faça muito tarde, não faça uma sessão coruja para mim, daí eu posso participar também. Beijo, Tchau. gente. Gratidão, Tchau, Janete. Beijo, gratidão. Tchau. Janete, obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada a todos. Beijo. Beijo. Podem sair devagarinho. Câmbio e desligo. Tchau, tchau. 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 Vai, vai. As luzinhas se apagando. Quem desliga? Ninguém quer desligar. Não são. Janete, obrigada. Tchau, até mais. Janete, muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade. Tchau, meninas. Até. Tchau. Até. A Leila chegou agora. Leila? Vamos ficar nós aqui. As teimosas. Marga tá aí. Tô aqui ainda. E a Rosi. Saudade de todos. Oi, Leila. Final, Leila. Eu já estava aqui, eu ouvi a Marge falando. Ah, viu? Ah, atrasada, mas cheguei. A semana que vem a gente sempre é bom às chegar. 5h30, tá? Como? Semana que vem às 5h30? Isso. Tá. É. Você manda. Esse mesmo ID. Isso, esse mesmo ID. Tá bom, Tá tá ótimo. bom. Tchau, gente. Ai, muito Nos bom. veremos Tchau. lá. Tchau, Tchau. Janete, Oi. Janete, Oi, diga. seu cabelo tá muito bonito. Obrigada, obrigada. É. Tá lindo. Ah, a Nelly também gostou. Tá bem muito. bonito. É, isso é um O que enrolamento que que eu faço, né? Eu enrolo um cabelo no outro. Já enrola assim? Tá comprido? Tá comprido? Ó. Ah, tá. Tchau, gente. Tchau, Tchau. tchau. Cuidemos. Tchau. Até. Cuidando muito.